O príncipe Vlad se torna um vampiro para proteger o seu povo de um exército invasor, mas é forçado a escolher entre a sua família e a sua humanidade. E aí, pessoal, beleza? Hoje vamos recapitular Drácula, a história nunca contada de 2014. Se a história te prender, fortalece o canal se inscrevendo, deixando o seu joinha e deixe um comentário aqui que eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora, vamos para mais um recap! No ano de 1442, o sultão turco utilizou 1000 meninos da Transilvânia como escravos para fazer parte de seu exército. As crianças escravas eram agredidas e treinadas para matar sem consciência todos que desafiassem os turcos. Um desses garotos se transformou em um guerreiro feroz, que fazia com que os exércitos recuassem com a menção de seu nome. Ele é Vlad, o Empalador, filho do dragão. Enjoado de todos os seus atos, Vlad retornou à Transilvânia para governar e enterrou todo o seu passado com os mortos. Seus súditos o conhecem como príncipe, mas o mundo conhecerá como Drácula. Nos dias atuais, Vlad reina na Transilvânia. Ele e seus soldados recebem a informação de que um elmo turco estava em suas terras. Vlad averigua o objeto que estava no rio, confirma que pertence a um batedor turco e que, onde há um, existem mais. Em seguida, ele percebe que o elmo turco foi trazido até o local pelo rio e que o local de origem do objeto é a Montanha do Dente Quebrado. Vlad diz que logo anoitecerá e que os soldados turcos irão buscar abrigo. Então, ele ordena que os soldados voltem ao castelo e aumentem a segurança do local. Ele segue dizendo que os turcos cruzaram sua terra sem aviso e que isso é um sinal de guerra. Enquanto isso, Vlad parte com 2 súditos para a Montanha do Dente Quebrado. Eles se aproximam da entrada de uma caverna que há na montanha e imediatamente morcegos saem da caverna. Vlad diz que os turcos estão dentro da caverna, pois os morcegos não saem durante o dia. Após isso, eles entram na caverna, porém, eles veem ossos esmagados por toda a parte e chegam à conclusão de que não foram os turcos que fizeram aquilo. Imediatamente, eles ouvem o som de uma besta, que enxerga no escuro e vê todos os movimentos deles. Um dos soldados é pego e, quando começam a fugir, mata o segundo soldado. Vlad corre para a saída, mas a besta o persegue. Próximo da saída, ele cai no chão e pega sua espada para se defender, que reflete a luz do dia e espanta a criatura. No castelo, ele conversa com um monge. O monge diz que o encontro de Vlad com a criatura não foi mera coincidência. Ele relata que todos os monges tiveram o mesmo sonho com aquela criatura. Ele explica que os místicos haviam profetizado que um grande mal viria sobre a terra, um vampiro. Ele segue dizendo que essa besta já foi um homem mortal, que conjurou um demônio para negociar poder. Esse homem teve seu desejo realizado, mas foi enganado pelo demônio, pois o preço foi ser condenado a passar a eternidade naquela caverna, até o dia em que encontrasse aquele que o libertaria. Quando Vlad ouve tudo isso, ele pede ao monge que guarde segredo sobre o assunto. Em seguida, Vlad encontra seu filho, Íngeras, e sua esposa, Mirena. Ela percebe que Vlad está preocupado e o questiona, mas ele apenas diz que foram lobos e que havia perdido 2 bons homens. Na conversa com Mirena, ele relembra que quando foi levado para ser escravo dos turcos, tinha a idade atual de seu filho. Ele diz ainda que tudo o que ele quer no momento é paz. Mais tarde, todos estão em banquete e celebram 10 anos desde que o príncipe voltou para a Transilvânia e que eles estão em paz. No entanto, homens turcos entram no salão e interrompem o banquete. Hansa Bey se aproxima de Vlad e o príncipe diz que os tributos do sultão estão prontos, mas o soldado turco
responde que existem mais assuntos que precisam ser discutidos. Mesmo com Vlad dizendo que os turcos não possuem inimigos naquele local, Hamza Bey diz que um destacamento de seus soldados desapareceu. Ouvindo isso, Vlad diz que não os matou. Quando os turcos estão prestes a ir embora, Hamza Bey informa que o sultão está exigindo 1000 garotos para que façam parte de suas tropas. Vlad o questiona e diz que essa prática havia acabado há anos, mas ele apenas recebe a resposta de que o sultão espera sua obediência. Enquanto Hamza Bey relembra que foi o próprio pai de Vlad que o entregou aos turcos, um dos soldados turcos olha e pega em um dos garotos que está no local. Vendo isso, Vlad o ameaça e eles vão embora. Mais tarde, Vlad conversa com seu filho e diz que seu próprio pai o entregou ao sultão para provar sua lealdade, mas que seu filho não precisa se preocupar. Em uma conversa com Mirena, ela sugere que Vlad converse com o sultão, pois devido aos anos que eles ficaram juntos, tornaram-se quase irmãos. Com isso, ele parte para o acampamento do sultão em busca de misericórdia. Enquanto conversam, o líder turco pergunta o motivo de ainda não ter visto as 1000 crianças que ele havia pedido. Vlad oferece sua vida em troca das 1000 crianças e diz que ele vale por 1000 homens. No entanto, o sultão responde que não quer apenas mais um soldado, mas que quer as 1000 crianças e uma a mais, íngeras. Antes de ir embora, ele diz que os soldados turcos vão voltar com Vlad para garantir que ele entregasse os 1000 garotos. Na volta, Vlad encontra Mirena e Íngeras. Mirena fica desesperada ao ver que os soldados turcos estão ali para levar seu filho. Vlad pede que ela confie nele, mas ela diz que não deixará isso acontecer e tenta impedir que eles levem Íngeras. Enquanto Vlad avança em direção aos turcos, Íngeras escolhe ir com eles, deixando Mirena sem reação. O menino corre até seu pai, que o acompanha até os soldados turcos. Vendo isso, um soldado turco comenta que esperava mais resistência de Vlad, mas em seguida, Vlad diz para seu filho correr até sua mãe e rapidamente saca a arma e ataca todos os soldados. Ele enfrenta todos os turcos ao mesmo tempo e os derrota. Um de seus soldados diz para Vlad que ele não será capaz de protegê-los da guerra que irá chegar até eles. Mas Vlad tem uma ideia do que fazer, e então vai até a montanha do Dente Quebrado. Lá dentro, ele ouve a voz do vampiro. A criatura diz que nenhum outro homem havia retornado antes, mas Vlad responde que nenhum homem escapou dele para que pudesse retornar. O vampiro aparece na frente de Vlad, derruba sua espada e se aproxima dele. Ele diz que sente cheiro de esperança em Vlad e se pergunta que tipo de pessoa cava sua própria cova e ainda consegue sentir esperança. Com isso, Vlad responde que um homem desesperado faria isso. Então, ele pede para o vampiro salvar sua terra e sua família dos turcos. Na sequência, o vampiro pergunta se o povo de Vlad sabe que ele matou muitos inocentes. Quando Vlad mente, ele é ameaçado de morte e então confessa que matou milhares e que não sentiu nada ao fazê-lo. Em seguida, ele diz que os homens não temem espadas, e sim monstros. O vampiro diz que esperou muito tempo para que aquilo acontecesse, pois se ele será a salvação de Vlad, Vlad será a salvação dele. Então, ele derrama seu sangue e diz para Vlad beber, para que ele possa experimentar seu poder. Ele terá a força de 100 homens, a velocidade de um cometa, o domínio sobre a noite e os animais noturnos, além de ver e ouvir por meio de seus sentidos, e ser capaz de curar seus ferimentos. O vampiro explica que assim que beber o sangue, Vlad terá uma sede insaciável por sangue humano. Mas caso ele consiga resistir e não consuma sangue humano, após 3 dias ele voltará ao normal. Porém, se beber o sangue humano, ele será o novo receptáculo destinado a destruir tudo o que ele ama, o povo e a sua família. O vampiro diz que, por fim,
estaria livre para fazer sua vingança e poderia convocá-lo para o eterno jogo de sua vingança. Mesmo assim, Vlad bebe o sangue e cai inconsciente no chão. Momentos depois, ele acorda no rio com seu anel queimando seu dedo. Ele tira o anel de prata e o coloca em um colar. Ele percebe que seus ferimentos estão sendo curados imediatamente. Ele ganha grande percepção de todos os animais, supervisão e audição. Enquanto isso, o castelo está sendo atacado por homens turcos. Vlad chega ao local que está sendo destruído e enconra Mirena e Íngeras. Todos questionam sobre onde ele estava, e ele diz ao povo que os turcos trouxeram a guerra para aquelas terras e que pagarão muito caro por aquilo. Dito isso, ele vai ao encontro do exército turco e passa por eles com alta velocidade e força, derrubando todos os homens em seu caminho. Enquanto luta, também controla morcegos. Pouco a pouco, todo o exército se aproxima de Vlad, mas ele luta com todos eles até que não reste mais nenhum homem em pé. Mais tarde, os soldados de Vlad se aproximam e ficam surpresos quando veem o exército turco totalmente derrotado. Vlad diz que eles não estão seguros ali e que devem ir para um local nas montanhas, um monastério. Enquanto isso, o sultão recebe a notícia de que Vlad derrotou seu exército na noite passada. Com isso, ele ordena que enviem um novo exército de 100.000 homens e fala que ele mesmo lideraria esses homens. Momentos depois, Vlad está no acampamento com seu povo que caminha para o monastério. Ele está perto de seus homens, mas sente uma grande sede de sangue e sai de perto deles. Então, ele vai para sua tenda e encontra sua esposa. Com ela, ele sente uma grande vontade de se alimentar, mas para evitar isso, ele vai para longe. Ele entra na floresta e percebe que um homem o segue. O homem responde que não, que está seguindo os morcegos, e diz que os morcegos reconhecem Vlad como um deles. O homem diz que aquele que escapou das montanhas se esconde por trás da face de um homem. Logo em seguida, ele oferece sangue a Vlad e se oferece para servi-lo. No entanto, Vlad tenta resistir à tentação do sangue. O derruba e diz para o homem não se aproximar dele. Após chamar Vlad de mestre, o homem vai embora. Quando Vlad vê o sangue no chão, sente uma grande vontade de consumir, mas resiste. Enquanto isso, os turcos chegam ao local onde ocorreu a última batalha e veem a marca registrada de Vlad no local, todos os corpos empalados. Na manhã seguinte, Mirena acorda e se depara com Vlad gemendo de dor. Ela percebe que ele está sendo queimado pelo anel de prata que está em seu colar. Ela puxa o colar e Vlad acorda. Mirena pergunta a ele o que aconteceu, dizendo que todas as cicatrizes dele sumiram. Vlad responde que se tornou o que os homens temem na montanha do dente quebrado. Em seguida, ele se mostra ao sol para Mirena e é queimado, mas imediatamente Mirena o tira do sol e pergunta se essa é a força que ele buscou para salvar sua terra. Vlad responde que só precisa resistir por 3 dias e que depois disso voltará ao normal. Por fim, ele promete a Mirena que não cederá à sede por sangue. Enquanto isso, os homens levantam o acampamento e seguem em direção ao monastério, e Vlad permanece na tenda até que o sol se ponha. Ao anoitecer, todo o povo da Transilvânia se aproxima do monastério, quando os soldados turcos os atacam. Eles perseguem mulheres e encontram Mirena e Íngeras. Um dos soldados de Vlad, Dmitri, fica na frente deles e tenta protegê-los. No entanto, ele é atingido e, vendo isso, Mirena diz a Íngeras para fugir. Enquanto o soldado se aproxima cada vez mais dela, Vlad chega como um morcego e rapidamente elimina o soldado. Vlad vê que Dmitri está ferido, mas antes que ele possa fazer algo, seu soldado falece. Pouco depois, parte do povo chega em segurança ao monastério.
No dia seguinte, os turcos conversam sobre a teoria de que Vlad virou um monstro. Pouco depois, eles se preparam e marcham com o sultão para a guerra. No monastério, Vlad anda entre seu povo e evita andar no sol. No entanto, um monge percebe o que Vlad está fazendo e começa a segui-lo. O monge consegue alcançar Vlad e diz que o vampiro é vulnerável à luz do sol e à prata pura. Em seguida, pede para Vlad deixar-se ser morto por ele, e com isso ainda poderia se redimir. Mas Vlad nega, e logo em seguida o monge o expõe ao sol. Nesse momento, todo o povo observa o tipo de criatura em que Vlad se transformou. Eles se aproximam dele para matá-lo e colocam fogo no local onde ele está. Apesar disso, Vlad sai da tenda em chamas e grita com seu povo. Enfurecido, ele diz que eles estão vivos por causa do que ele fez para salvar a vida deles. Mas quando vê que seu filho está no local e viu o que aconteceu, ele vai embora. À noite, Vlad está com Mirena e diz que o exército se aproxima. Ele diz ainda que o amanhecer também se aproxima e que com ele o fim de seus poderes. Mirena diz que lutará com ele até sua morte e relembra Vlad de seus votos nupciais, de que não deveriam pensar nessa e na próxima vida separadamente. Pouco tempo depois, o exército turco se aproxima de Vlad no topo da montanha. Vlad domina os morcegos, que atacam o exército e derrubam vários homens. Na sequência, ele observa o sultão e, por meio dos morcegos, desce até o meio da batalha enquanto seus morcegos o atacam. Chegando lá, ele percebe que não se tratava do sultão e pergunta onde ele está. Ao mesmo tempo, turcos se infiltram no interior do monastério e chegam aos aposentos da família de Vlad. Eles correm e procuram por Vlad, mas não o encontram. No topo da montanha, eles são cercados pelos soldados. Então, Mirena leva um chute e está prestes a cair da montanha enquanto os soldados capturam Íngeras. Então, Vlad ouve os gritos de Mirena e voa imediatamente até ela. Chegando no topo da montanha, o sol está quase nascendo e ele percebe que Mirena está quase caindo da montanha até que por fim cai. Com o sol prestes a nascer, Vlad tenta voar até ela, mas não consegue. Enquanto isso, os turcos levam Íngeras e Vlad conversa com Mirena, que está quase morta. Ela diz que ainda há tempo antes que o sol nasça e pede para que ele beba o seu sangue, pois assim ele conseguiria salvar a vida de seu filho. Então, Vlad bebe o sangue de sua esposa e o vampiro da Montanha do Dente Quebrado é libertado. Mais tarde, Vlad volta para o monastério e se prepara para a vingança. Ele dá o seu sangue para os feridos que também querem vingança e veste a sua antiga armadura que havia aposentado desde que abandonou a sua antiga vida. Pela noite, no acampamento turco, eles veem o príncipe chegando com os novos vampiros. Eles chegam com alta velocidade e sede de sangue, atacando todos os que estão em seu caminho. Vlad segue em busca do sultão, que está com o seu filho. Quando o encontra, o sultão está rodeado por moedas de prata, pois ele diz que é a maior fraqueza de Vlad. Mesmo assim, Vlad parte para cima do sultão e luta com ele, mas é derrubado nas moedas de prata e é queimado. Ele está mais lento devido à prata, que o sultão joga nele constantemente, e por isso cai no chão. O sultão está prestes a enfiar uma estaca em seu coração, até que ele se transforma em morcegos e consegue escapar. Por fim, ele diz que seu nome agora é Drácula e bebe todo o sangue do sultão. Após isso, ele recupera seu filho e os demais vampiros dizimam todos os soldados turcos. Mas os novos vampiros cercam Drácula e seu filho, e um deles que, quando Íngeras se for, Vlad estará livre. Para defender seu filho, Drácula mata um deles, mas todos eles continuam avançando. Até que, por fim, um monge chega com um crucifixo e espanta momentaneamente os vampiros. Ele diz que Íngeras deve ir com ele
e Drácula permite que ele vá com os monges. Assim que eles se vão, o céu nublado se desfaz e todos os vampiros são atingidos pelo sol e queimados até a morte, inclusive Drácula. No reino de Transilvânia, Íngera se torna o novo rei. Ele diz que Vlad Drácula se tornou um herói e que ele é seu legado. Ao mesmo tempo, o homem que havia chamado Vlad de mestre o resgata e coloca seu sangue na boca de Vlad Drácula, fazendo-o despertar. Íngeras continua dizendo que se o coração for forte o bastante, a alma renascerá a cada dia, a cada era, para todo sempre. Centenas de anos mais tarde, Drácula está na cidade, até que encontra uma mulher idêntica a Mirena. Ele conversa com ela e recita o poema de seus votos, dizendo que não deveriam pensar nesta e na próxima vida separadamente. Eles conversam até que o vampiro que foi libertado da Montanha do Dente Quebrado surge atrás de Drácula e diz que os jogos comecem. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Se inscreve no canal para ver as melhores histórias. Deixe seu joinha se você gostou e um comentário para sabermos o que está achando. Te vejo no próximo vídeo.